Graça e paz, meu querido, minha querida, você jovem, adolescente que está me ouvindo. Eu tenho uma palavra poderosa de Deus para a sua vida, uma palavra que vai te transformar, uma palavra que vai alimentar a sua fé, uma palavra que vai gerar esperança no seu coração. Segura aí comigo alguns minutinhos que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Tenha certeza disso. Se você é simpatizante da mesma fé que eu, você crê nessa palavra poderosa que é a palavra de Deus, segura alguns minutinhos que Deus vai falar com você. Isaías 64, versículo 4 fala assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Um Deus que trabalhe por aqueles que nele esperam. Querido, nós temos ouvido aí muitas informações, muitas vozes no dia a dia, e muitas vezes nós nos questionamos que decisões nós devemos tomar, em quem devemos confiar, em quem devemos esperar. São perguntas que surgem no nosso coração, são interrogações que surgem e muitas vezes gera ansiedade, gera medo, gera pânico e tantas outras coisas. E o tema desse devocional que eu quero deixar aqui para você, e eu quero que você reflita comigo, peço que o Espírito Santo fale ao seu coração, em quem você tem esperado. De verdade, em quem você tem depositado a sua esperança. Gostaria que você entendesse que muitas das vezes nós não conseguimos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, mas isso não significa que Deus não está trabalhando, porque Deus está em silêncio, mas tenha certeza que Ele está trabalhando na sua vida, na sua família, nos seus negócios, em tudo. Deus tem cuidado. Você tem que ter certeza disso, que Deus ele está no controle. Deus está cuidando dos detalhes da nossa vida. Amém? Porque em Salmo 121, versículo 4, diz que Deus ele não tosqueneja. O que é isso? Deus não baixa a cabeça. Fala que Deus não dormita, o guarda de Israel. Deus ele está sempre atento, trabalhando para aqueles que nele esperam. E a pergunta é que eu vou te repetir de novo: em quem de fato eu e você temos esperado? No homem ou em Deus? Aonde você tem depositado toda a sua expectativa? Se for no homem, meu querido, quando nós esperamos no homem, a Bíblia fala em Provérbios 14:12 que há muitos caminhos para o homem, parece bons, ou em outras traduções, direito, mas o final é a morte. E se você espera no homem, isso pode gerar angústia na sua alma, pode gerar medo na sua alma, porque o homem, você sabe que o homem ele é falho, e às vezes nós inclinamos nossa confiança para o homem. E o homem, na maioria das vezes, se não for Deus, pela sua vontade permissiva, o homem não tem nada que nos oferecer. Se não for Deus em primeiro lugar intervindo a nosso favor. Gostaria que você entendesse isso. Só existe, você tem que entender que só existe um caminho. E qual é o caminho? Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Isso você tem que colocar no seu coração. Existem muitos caminhos, mas o único que te leva à vida é Jesus. Às vezes você está me assistindo aí, igual eu falei, você não compactua da mesma fé que eu, às vezes você não tem nenhuma religião, mas seja um momento de você refletir. São tantas vozes te confundindo, mas eu quero dizer para você: ouça a voz de Deus que está falando ao seu coração nesse momento, e preste atenção. E o que acontece quando você espera em Deus? Quando você espera em Deus, querido, você precisa alimentar a sua fé. Você precisa nutrir aquilo que você está ouvindo.
para que isso gere algo em seu coração. Lá em Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 4, diz assim, Paulo escrevendo diz assim, carta de Paulo aos Romanos: nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. Quando você espera em Deus, a primeira coisa que a palavra vai gerar em você, quando você estiver passando por algum problema, é a paciência. Ou seja, você vai entender que você vai esperar em Deus. Segunda coisa, ela gera experiência. Ou seja, quando você passa por alguns momentos de dificuldade no seu relacionamento, na sua vida financeira, na sua saúde e outras demais situações da vida, você começa a ter o quê? Experiência. Amém? Porque quantas vezes você vai estudar a vida de homens, grandes homens de Deus e grandes homens de sucesso que existem no mundo? Quantas vezes eles fracassaram? Quantas vezes eles faliram, chegaram à falência para poder alcançar o sucesso? Mas o que fez eles avançar foi o quê? Não desistir daquilo que eles tinham em mente. O que significa isso? Que quando você tem paciência e é gerada uma experiência na sua vida, você começa a alinhar seu foco. É na palavra que Deus vai direcionar teu foco. E a fé, ela precisa de foco. A fé, ela precisa de metas. Amém? Tem mais poder sobre a terra um ímpio com meta do que 1000 cristãos sem meta nenhuma. Amém? Reflete sobre isso aí. Você precisa direcionar, você precisa focar a sua fé. E às vezes Deus permite algumas situações na nossa vida para que venha nos direcionar para o foco. E qual é o foco? Deus. Deus é o foco. Nós temos que depender de Deus. Nossa esperança tem que estar em Deus. E outra coisa, a tribulação, ou o problema, ou a situação que você estiver passando gera paciência, experiência, e a experiência gera o quê? Perseverança. Esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão lá na frente, para o prêmio, para a coroa da vida, para a coroa da glória, para a vida eterna. Seus olhos têm que estar não nas coisas que se veem, nas coisas terrenas, mas voltado para Deus, nas coisas celestiais. Porque aquilo que você vê é passageiro, mas aquilo que você não vê que está em Deus são coisas eternas. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, querido. Tudo isso vai passar, mas a palavra de Deus, que é o que nos alimenta e nos sustenta, essa não vai passar, ela permanece. Creia nisso. Paciência, experiência, perseverança. E o que produz? Esperança. E a Bíblia fala que a esperança, ela não traz confusão. Ela não produz confusão. Ela direciona o teu foco. Você está convicto que Deus é o teu sustento, que Deus é o teu provedor. Você tem convicção que Deus é que vai agir na sua saúde, que Deus está agindo na sua família, seja lá qual o nível de problema, seja lá se para você está desenganado pelos médicos ou qualquer coisa desse tipo. Deus está agindo. Você pode crer nisso aí. Que Deus, ele não abandona aqueles que o amam. Deus, ele está cuidando daqueles que o amam. O versículo aqui fala que desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos viu um Deus que além de ti, que trabalha para aquilo que nele espera. Eu olho para esse texto e eu começo a perceber o cuidado de Deus com o povo de Israel, quando libertou do Egito, levou para Canaã, a terra prometida, todo aquele cuidado que Deus tinha por ele, a proteção de Deus, o amor de Deus por aquele povo. O povo se rebelava contra Deus e Deus não desistia deles. Deus, ele é benevolente, ele é amoroso, ele é generoso. E eu lembro aqui da época do juiz de Gideão. E você vai ler ali em Juízes, você vai ver que vira e volta, Deus estava levantando um homem para poder libertar o povo da opressão que eles passavam, porque o povo de Israel se
rebelavam contra Deus, iam adorar outros deuses e tudo mais. Sabe por que isso? Porque o foco daquele povo nunca estava em Deus, mas estava no homem. Quando Israel começou a adorar outros deuses, Deus então permitiu que os medianitas, os amalequitas e os do Oriente saqueassem tudo de Israel. A Bíblia fala que tudo que Israel plantava, os medianitas iam lá e destruíam a terra, saqueava tudo, ao ponto daquele povo cavar cova, entrar em caverna para se proteger. Mas aí chegou uma época que o povo se voltou para Deus, eles clamaram a Deus. E Deus ouviu, levantou um homem, um profeta ali, e levou uma mensagem para eles. E depois que eles endireitaram os caminhos, Deus levanta Gideão para que venha libertar o povo. E muitas vezes nós estamos dando desculpa, igual Gideão deu, falando: minha família é mais pobre de Manassés, eu não tenho recurso, todo mundo aí, tanta coisa se ouve no mundo, eu sou medroso, eu sou o menor da minha casa, como é que eu vou vencer um exército que são milhares de pessoas? Pois Deus ungiu Gideão. Deus era com ele, como é comigo e com você. E ele, com 300 homens, venceu um exército de mais de 15 mil homens, sem tirar a espada, diz a palavra de Deus. E ele venceu. E por que aconteceu isso? Porque Deus falou com ele: para que ninguém diga, pelo meu braço eu venci os amalequitas e os medianitas, porque foi o Senhor que deu a vitória para o povo de Israel. Isso eu quero deixar uma palavra para você. Eu quero dizer que Deus ele vai trazer vitória para você. Se coloque, busque a Deus. Você que está me ouvindo, às vezes você está num momento aí de reflexão, tantas vozes, você está dividido e tudo mais. Deixa eu te falar. É o tempo de você buscar em Deus discernimento e ouvir a voz de Deus falando no seu coração. Porque Deus ele está com o braço estendido para salvar. Os ouvidos de Deus não estão tampados para que não possa ouvir. E nem seus braços não estão encolhidos que ele não possa salvar. Deus está agindo no mundo, nessa nação, na minha vida e na sua vida. Se você ainda não aceitou esse Deus como Senhor e Salvador da sua vida, talvez este seja o momento. Então eu vou orar aqui que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, seus negócios, que Deus venha proteger a sua saúde. E que praga alguma chegue à sua tenda, em nome de Jesus. Que Deus guarde essa nação, que Deus guarde o seu povo, em nome de Jesus. Que nós possamos descansar em Deus, na certeza que nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.